de volta para mais uma videoaula, dessa vez continuando a nossa série de Eu Nunca Dei Aula e Agora. Hoje nós vamos falar sobre como organizar o caderno das crianças. Eu vou te contar um pouco de como eu fazia na minha rotina de sala de aula para ver se eu consigo te ajudar um pouquinho. Então de cara eu já peço para você deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, que toda vez que a Tia Pri colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Vem comigo! Então, como vocês sabem, eu sou professora da Prefeitura do Rio de Janeiro. Por aqui nós recebemos um material, né? A Prefeitura entrega um kit com caderno, lápis, borracha, apontador, uma série de utensílios que as crianças usam ao longo do ano. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo utilizar esse kit que é enviado pela Prefeitura. Desde que eu entrei na Prefeitura em 2012, as minhas turmas sempre receberam esse kit e desse kit eu monto o material dos meus alunos. Por quê? Aí você vai me perguntar, Priscila, mas por que você faz isso? Por que você não pede para as crianças mandarem, enfim? Porque sempre acontece daquele aluno ter uma condição um pouco melhor e aí ele manda, o responsável compra aquele caderno de capa dura, grosso, todo enfeitado, cheio de adesivo, e tem aquele aluno que não tem condições de nada. E aí eu não acho justo, né, com esse aluno que não tem condições, e também não acho justo com esse aluno que tem condições, ficar essa competição ou ficar esse mal-estar dentro de sala. Então o que eu gosto de fazer? Todo mundo igual. Eu padronizo os cadernos. E aí já me perguntaram, Priscila, mas quantos cadernos você usa? Como você separa? Como você organiza? Então agora eu vou te contar como eu faço. Eu gosto de ter sempre um caderno de casa e um caderno de aula, tá? Esses são os cadernos principais do meu uso. Por quê? Porque no caderno de casa é um caderno que vai e volta, né? É um caderno que vai e volta todos os dias. Já o caderno de aula, ele fica preso ali na escola comigo. Então, quando eu tenho um tempo extra, quando eu tenho uma aula extra de inglês, ou de educação física, ou de artes, eu tiro esse tempo para corrigir esse caderno de aula, tá? E o caderno de casa? O caderno de casa, como ele é um caderno que vai e volta todo dia, a tendência dele é o quê? Ele ficar mais desgastado, né? E não corre o risco de, por exemplo, as crianças chegam, né? A minha rotina costuma ser mais ou menos assim. As crianças chegam, então de cara eu já peço para eles colocar o caderno de recados, que é um outro caderno que a gente vai falar dele já já, o caderno de recados e o caderno de casa em cima da minha mesa, já separadinho ali. E aí eles vão para a mesa deles, né? Eles sentam e se acomodam. E aí eu entrego o caderno de aula e a gente começa toda a nossa rotina. Eu gosto sempre de cantar uma música de bem-vindos, né? Ali a gente faz um bate-papo rápido, coisa de 10, 15 minutos, né? De como foi ontem e tal, como é que foi seu final de semana. E aí a gente começa a montar a rotina do dia, né? Eu gosto de separar esse tempinho logo do início da aula pra gente montar a rotina do dia. O que vai acontecer naquele dia, né? Todas as aulas eu coloco ali, aula extra, a hora do almoço, né? Porque como eu sou professora de turno único, a gente tem horário de almoço, horário de lanche. Então tudo isso fica registrado ali na nossa rotina do dia, tá? E esse é o meu momento inicial, o momento da acolhida. Então eles chegaram, colocaram o caderno de casa e o caderno de recado em cima da mesa, se acomodaram, a gente começou a nossa rotina, eu entrego o caderno de aula, né? E ali eu começo a aula do dia. Enquanto isso, o caderno de casa tá lá guardadinho em cima da minha mesa, esperando uma oportunidade para eu corrigi-lo. Que eu gosto de olhar também um por um, até para acompanhar quem fez o dever de casa e quem não fez. E isso tudo eu anoto num campo específico do meu planejamento. Quem entregou o caderno de casa e quem não fez. Quem fez e quem não fez. Quem não entregou o caderno de casa, eu também anoto ali nesse controle. Até porque pra gente acompanhar, né? Quem tem um suporte melhor em casa, quem não tem. E até numa reunião a gente ter como falar um pouco melhor com esse responsável, tá? Então eu começo a aula efetivamente, né? Começo expondo o conteúdo e tal. Passo a atividade no quadro ou na folhinha e eles ficam ali no momento deles no caderno de aula. Nesse tempo que eles estão ou copiando do quadro ou fazendo a atividade da folhinha,
é o momento que eu corro para minha mesa e começo a correção ali dos cadernos de casa. Detalhe, eu já vou corrigindo e já vou colando a folhinha do outro dia, já separando o momento para o outro dia, tá? Para no final da aula eu entregar esse caderno, ou se eles precisarem copiar alguma coisa do quadro, a gente tem sempre um momentinho final específico para o caderno de casa, para eu explicar o que é esse dever, ou para eles copiarem do quadro e também eu explicar como funciona esse dever, o que eu quero, qual é o meu objetivo nesse dever específico de casa, tá? Então são esses dois cadernos principais, caderno de casa e caderno de aula. Como vocês sabem, lá no blog eu disponibilizo sempre as capinhas e tudo que eu utilizo na minha sala de aula para vocês poderem baixar. Essas capinhas estão gratuitas, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Capinha de caderno de casa, como o ano passado meu tema foi do Pequeno Príncipe, então eu personalizo tudo, eu boto tudo do tema da minha sala, né? Então foi o tema do Pequeno Príncipe, eu fiz uma capinha do Pequeno Príncipe e uma outra neutra, tá? E a capinha do caderno de aula, a mesma coisa, uma com o tema do Pequeno Príncipe e uma outra neutra. Agora vamos falar um pouco do caderno de recados, né? Por que esse caderno de recados? Porque eu estou na prefeitura, né? Então eu trabalho com crianças de comunidade e não gosto de pedir material para eles. Então eu pego um caderno pequeno, esse aqui é meu particular, né? Meu de uso pessoal, então ele é todo estampadinho. Eu pego um caderno pequeno dos que vem do kit, né, da prefeitura, e coloco uma capinha bonita, uma capinha por dentro, né, uma etiquetinha do lado de fora, e transformo esse caderno num caderno de recados. Então a minha comunicação com os responsáveis é sempre feita por esse caderno, principalmente por esse caderno, tá? Eu sou adepta também dos grupos de WhatsApp, eu procuro logo depois da primeira reunião, que eu gosto de marcar também logo na primeira semana, né? De montar um grupo de WhatsApp com os responsáveis da turma, eu acho que a gente consegue trocar mais rápido e melhor, mas de maneira oficial nesse caderno de recados, tá? E ali eu mando os bilhetes, os avisos, o horário, né, da semana, o que eles vão ter a cada dia. Então a nossa comunicação é feita nesse caderno de recados que funciona como uma agenda, tá? Um outro caderno que eu gosto muito de usar é o caderno de ditado e produção de texto. Aí você vai me perguntar, Priscila, por que não deixa isso no caderno de aula? Né? Porque quanto mais eu fragmento o que eu uso muito, é mais fácil para eu corrigir. Né? É mais fácil eu pegar ali e corrigir só o ditado enquanto o aluno está fazendo uma atividade no caderno de aula, né? Ou enquanto ele está fazendo uma atividade na apostila ou no livro, e aí eu tenho esse tempo para pegar só o caderno de ditado e corrigir ali o ditado. E por que também? Né? E por que ditado e produção de texto? Vamos lá. Ditado eu gosto de dar pelo menos um ditado por semana, tá? E aí você vai me dizer, ah, Priscila, mas um ditado por semana não é pouco ou não é muito? Eu acho que é o ideal para minha realidade. Por quê? Quando eu faço um ditado a cada semana, né, eu consigo, primeiro, fazer com que o meu aluno estude especificamente para aquele dia do ditado, né? Porque no dia anterior eu já dei umas folhas, umas fichas para ele estudar, né? E aí no dia seguinte eu faço o ditado pautado nessas palavras estudadas no dia anterior, que são as palavras estudadas ao longo da semana, né? Por exemplo, eu marco o dia do ditado uma quarta-feira. Então toda quarta-feira eu vou fazer ditado. Na terça eu já separei as palavras, né? As palavras principais, diferentes, que a gente trabalhou desde a quarta passada até a segunda. E aí na terça eu entrego essa folhinha para ele estudar em casa e no dia seguinte a gente fazer o ditado, tá? E aí esse ditado serve para mim também como um registro da avaliação de escrita, né? Se você não acompanhou, tem uns vídeos aqui no canal falando sobre essas fichas de avaliação, né? E uma dessas fichas de avaliação é a ficha de avaliação da escrita. E eu acompanho por onde? Pelo ditado, tá? É o meu registro que fica ali no caderno. Além de facilitar a minha vida na hora de corrigir, né? Eu consigo acompanhar ali o desenvolvimento do meu aluno. Para terminar então as dicas de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o meu horário, como eu organizo esse horário ao longo da semana, tá?
Tem compartilhado também já no blog, eu também vou deixar o link lá embaixo para vocês, tá? Eu sou professora de turno único, então meu horário de entrada é 7h30 e o horário de saída das crianças é 2h30, né? Muito tempo. E ao longo desse tempo acontece o café da manhã, o almoço e o lanche. Então esses tempos todos eu tenho que ter muito bem organizadinho, muito bem separado no meu planejamento, tá? Por quê? Logo assim que as crianças chegam, né, é a hora que eu costumo dar o lançamento do dia, né? Eu coloquei aqui, vocês vão até reparar no horário quando vocês baixarem para dar uma olhada. Eu falei que o nosso horário de entrada é 7h30 e o meu horário de planejamento começa aqui 7h50. Por quê? De 7h30 a 7h50 é o horário que eu tô fazendo a acolhida das crianças. Então eu não preciso escrever isso no meu horário, né? De 7h30 a 7h50 acolhida. O que acontece nessa acolhida? As crianças chegam, formam, nós vamos para a sala de aula, cantamos a nossa música de bom dia, de bem-vindo. Depois disso, a gente bate um papo rapidinho, coisa de 5 minutos, a gente bate um papo bem rapidinho e a gente monta a nossa rotina do dia. Isso acontece todo dia, tá? Quando a gente monta a nossa rotina, a gente também vê a questão do tempo, tá? Como está o tempo hoje e o dia do mês no calendário, tá? Então essa é a parte que acontece de 7h30 a 7h50, tá? E aí sim, depois de 7h50 eu costumo separar os tempos em 50 minutos, né? Cada tempo de 50 minutos, porque é assim que funciona para os professores das aulas extras, professor de artes, professor de inglês e professor de educação física. E aí o que acontece? Eu espero a direção me mandar o horário dessas aulas extras para depois eu organizar a minha rotina como é que vai ser, tá? Por exemplo, aqui no ano passado, a minha turma tinha aula de artes logo na segunda-feira, primeiro tempo, tá? Então de 7h50 a 9h30 as crianças estavam em aulas de artes. O que eu fazia nesse tempo? Corria desesperadamente para corrigir caderno de casa, botar folhinha, ou corrigir caderno de aula, ou preparar o restante da aula do dia, ou de repente planejar alguma coisa para o longo da semana, tá? E aí depois o que acontecia? O almoço da minha turma, isso também é um horário que é a escola que dá, tá? O almoço da minha turma era 10h30. Então, de 9h30 a 10h30, né, passou aí 10 minutos, né, do tempo de 50, mas nessa 1 hora eu separava para uma aula extra e aí, uma disciplina extra, que não português e matemática, que são as que têm o peso maior, né? Então eu dava a matéria de geografia. Logo depois eles tinham educação física e aí o que acontecia? Eles iam pro almoço e voltavam, tá? Quando eles voltam do almoço, como funcionava a rotina na minha sala? Eu colocava as crianças para descansar um pouco. Então eu tornava a sala um pouco mais escura, tá? E aí eu tirava um tempo de 20 minutos mais ou menos quando a gente voltava do almoço. Nesse tempo de 20 minutos eu tornava a sala mais escura. O dia que eles estavam mais agitados, né, eu costumava colocar uma música bem tranquila. E aí depois a gente ia trocando essa música ao longo do ano, tá? Colocava umas músicas bem tranquilinhas, bem baixinho, para eles descansarem mesmo. Nesse momento de descanso, logo depois do almoço, é o momento da higiene, né? Então é o momento que eles iam escovar o dente, lavar as mãos e tudo da volta do almoço, tá? Então todos eles traziam escova de dente, pasta de dente, eles traziam de casa, né? E aí tinha esse tempo de depois do almoço, era um tempo escolhido para esse horário da higiene. E aí depois a gente entrava com matéria de novo, tá legal? Mas sempre organizando aí, esperando primeiro o horário das aulas extras, qual seria o horário do almoço, do lanche da turma, né? Pra gente ter essa ideia de qual horário pra gente conseguir administrar. E aí eu já dei mais ou menos uma pincelada, que português e matemática são as matérias que têm um peso maior, né? Então eu separava mais tempos para português e matemática. E eu sempre gostei de colocar os lançamentos no período da manhã, que eles estão mais espertos, estão mais atentos, então tá menos quente, né? Rio de Janeiro é um calor danado, principalmente nesse início e no final do ano, então é muito quente, né? Eu não dei a sorte de nenhuma das escolas ter ar-condicionado, então todas as minhas salas sempre foram muito quentes.
Então, o período da manhã é um período melhor que eu, particularmente, gostava para dar os lançamentos dos meus alunos, tá? E aí eu dividia um tempo, ou no máximo 2, para geografia, história e ciências, tá? Essas 3 disciplinas eu separava um tempo para cada uma delas. Apesar de no caderno, na apostila, vir tudo integrado, eu gostava de dar esse conteúdo separadamente para as crianças. Lógico que quando eu trabalhava português, algum assunto de português, eu pegava um texto referente a essas disciplinas. Eu não estou dizendo que eu trabalhava só especificamente essa disciplina, tá? Essas disciplinas sempre foram integradas junto com português e matemática. Mas eu separava esse tempinho para um olhar um pouco mais específico para essas disciplinas. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a tirar um pouco essa nuvem, né, da frente dos nossos olhos quando a gente cai numa sala de aula pela primeira vez, ou quando a gente já está muito tempo fora da sala de aula, ou quando a gente cai para uma realidade nova, né? Porque às vezes você está na educação infantil e esse ano você foi para o ensino fundamental. É uma rotina completamente diferente, né? Então eu espero ter ajudado vocês nesse momento. Continue ligadinho, porque a sequência de videoaulas para ajudar você que nunca deu aula ou que está afastado há um tempo ainda não terminou. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, que toda vez que a Tia Pri colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Aproveita e compartilhe o link desse vídeo com os seus amigos que também estão precisando dessas dicas. Um beijo, até a próxima, tchau!